Fala pessoal, Enzo Pacheco aqui na área. Tô com a voz um pouco baqueada aí, alguns dias mal, mas vim aqui falar com vocês a respeito da nossa carteira de BDR, como é que foi em fevereiro e como a gente se preparou agora para o mês de março. Se a gente analisar os mercados internacionais, não é só os Estados Unidos que a gente tem visto novas máximas, Se você analisar, por exemplo, o índice ali na Europa, o índice japonês, o Nikkei, ambos fizeram máximas históricas recentemente. Mas, se a gente for também analisar a performance dos ativos, grande parte dessa performance ainda está ligada à temática de inteligência artificial. Então, quando a gente olha especificamente para o mercado americano, a gente consegue ver que a performance dos índices está muito ligada a acontecimentos antes do resultado de NVIDIA e depois dos resultados de NVIDIA. Por que eu falo NVIDIA? Ela tem sido a empresa, a principal vencedora aí nessa temática de inteligência artificial, A gente já comentou aqui algumas vezes. Ela é a principal fornecedora de chips que vão alimentar os data centers, os servidores, que vão permitir com que as linguagens de inteligência artificial, os programas, as aplicações funcionem. Antes do resultado de NVIDIA, a gente viu um movimento de realização no mercado americano. Nas ações de NVIDIA, inclusive, ela chegou a cair quase 10% das máximas, o que é uma queda notável, se a gente for pensar numa empresa que valia quase 1,8 trilhão naquele momento, com os investidores ali questionando se boa parte dos resultados da NVIDIA já não estava precificado, já não estava no preço da ação. Pois bem, a gente teve o resultado da NVIDIA, a companhia soltou um resultado muito melhor do que as expectativas, não só o resultado, a gente fala de receita acima do esperado, lucro por ação acima do esperado, mas uma coisa que tem impulsionado as ações para cada vez patamares ainda maiores são as expectativas da companhia em relação ao próximo trimestre. E aí quando você olha também o resultado, a expectativa, a projeção da companhia para a receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o próximo trimestre fiscal, a companhia divulgou uma expectativa de receita quase 10% acima do que o mercado esperava. Então, a gente viu as ações caindo quase 10% da máxima e depois do anúncio, as ações chegaram a valorizar mais de 16% no dia seguinte. Isso fez com que os investidores voltassem a ter aquela sensação de que o movimento de alta tende a continuar. Então, você viu outras empresas do setor de semicondutores também performando muito bem. E não só elas, se você for olhar a performance em fevereiro, ela foi até um pouco mais aberta quando a gente fala em setores, não foi muito focada apenas em tecnologia. Então, você viu o setor industrial indo bem, você viu o setor de saúde continuando a fazer uma boa performance no mês de fevereiro, mas quando a gente olha desde o começo do ano, ainda assim você tem um foco de ganhos muito concentrado ali na parte de tecnologia, de serviços de comunicação, que engloba ações como Meta, consumo discricionário, que engloba ações como a Amazon. Então, a gente falava muito das 7 magníficas, mas, na verdade, eu acho que a gente vai ter que começar a falar do Fantastic Four, do Quarteto Fantástico. A gente vê 4 ações tendo uma performance muito boa no ano, e isso acaba também reduzindo, concentrando, quer dizer, o resultado, a performance do S&P, e isso ainda, no meu ver, é um sinal não de preocupação, mas um sinal de cautela, porque se a gente não vê um movimento mais amplo, igual a gente viu em fevereiro, mas ainda precisa ter um movimento mais amplo para a gente ter um movimento, na minha visão, mais saudável de alta daqui para frente. Pensando nisso, eu resolvi fazer algumas alterações na carteira, então reduzir posições que a gente teve boa performance no mês, então reduzir as ações da Disney, ações da Berkshire, que fizeram bons ganhos para a gente durante o mês, mas ainda vejo potencial de valorização nesses papéis. Zerei algumas posições, então tirei as ações da HCA e da Dollar General. Gosto muito das empresas, mas não acho que no curto prazo a gente consiga ter bons ganhos nesses papéis. E aí voltei com alguns papéis mais relacionados a essa temática de inteligência artificial. Então, adicionamos as ações da AMD e as ações da Microsoft. A AMD é um player que tende a performar em linha com a NVIDIA, apesar de ser rival, os investidores procuram alternativas de investimento que não só a NVIDIA, e a AMD é uma dessas beneficiadas.
E a Microsoft é uma das empresas que tem falado mais abertamente como os produtos e os serviços de inteligência artificial têm impulsionado seus negócios e ainda está só no começo, né? Então, eu achei interessante a gente colocar esses dois papéis para aproveitar esse momento positivo, né, nessa tese. A gente vai ter agora em março o evento da NVIDIA de inteligência artificial. Eu acho que isso pode dar um novo boom para essas ações. Então, eu preferi aumentar um pouco a nossa exposição em tecnologia, obviamente, né, não abrindo mão daquela diversificação de setores que eu ainda acho que tende a ser positiva para a nossa carteira. A carteira foi positiva no mês, né, acima do nosso benchmark, e a gente espera continuar assim para março. Então é isso. Se você quiser saber mais quais são as nossas escolhas para o mês de março na carteira de BDRs, clica no link aqui embaixo do vídeo, né, para você ter acesso a essa carteira, se cadastra e você vai saber todas as nossas escolhas para o mês de março. Valeu, até a próxima, um abraço.